Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira. Hoje é 15 de agosto de 2022. E a gente já abre o programa de hoje com as informações do mercado do boi magro e da reposição. O destaque ficou com o Tocantins, que, considerando a média de todas as categorias de machos anelorados, registrou um recuo de mais de 2% nas cotações durante os últimos 30 dias. Olha só. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, a frente fria que afetou boa parte do Brasil na última semana e a pressão de baixa no mercado do boi gordo derrubaram as cotações no mercado de reposição. Na comparação mensal, considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, as cotações caíram 2,5%. A maior pressão de baixa foi vista em Mato Grosso do Sul, que após mais de 50 dias de estiagem que já vinha comprometendo as pastagens, a recente queda brusca de temperatura deixou os pecuaristas em estado de alerta pelo risco de geadas e aumentou a oferta, pressionando as cotações. Na média de todas as categorias do estado, as cotações recuaram 7,5% na última semana frente à semana anterior. Destaque também para a região do sul do país, onde as pastagens de inverno começam a dar espaço para o preparo das lavouras de verão a partir de setembro, pressionando as cotações de modo geral. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o terneiro que chegou a ser negociado a R$ 13,00 o quilo no início do ano, atualmente é negociado a R$ 12,00. Para o curto prazo, o clima e a pressão de baixa no mercado do boi gordo devem continuar afastando os compradores das comercializações e pressionando as cotações. A respeito da relação de troca, o destaque fica com o Tocantins, que, considerando a média de todas as categorias de machos anelorados, as cotações recuaram 2,5% nos últimos 30 dias. No mesmo período, o boi gordo recuou 0,8%. A pressão de baixa no mercado do boi gordo, em menor intensidade que a reposição, melhorou o poder de compra do recriador e invernista no comparativo mensal em 1,8%. A melhor troca nesse intervalo ficou para o garrote, ou seja, em julho, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,66 garrote. Atualmente, compram-se 1,71, uma melhora de 3,2% no poder de compra. Para os próximos dias, o boi gordo deve continuar tirando fôlego no mercado de reposição. Olha, e agora eu tenho um convite para você. A partir de amanhã até sábado, a capital nacional do leite, Castro, no Paraná, realiza o AgroLeite 2022. É o maior evento tecnológico do setor na América Latina. E claro que nós estaremos lá acompanhando tudo e trazendo, é claro, todas as novidades para você. O editor e apresentador do Terra Viva DBO na TV, o Sidney Masco, inclusive, já está a caminho de lá e vai fazer os programas desta semana especiais. A cobertura completa do AgroLeite 2022, com todas as informações, você confere aqui na programação do canal Terra Viva. E agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o quadro Pecuária em Alta, uma produção da Alta Genetics do Brasil. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E já vamos direto com o quadro Pecuária em Alta. O assunto de hoje é a estação de nascimento do bezerro do cedo. Acompanhe. Olá, seja bem-vindo no nosso Pecuária em Alta de hoje com informações importantes para você, para te ajudar a ter uma orientação, um norte na sua propriedade. Hoje nós vamos falar sobre a estação de nascimento do bezerro do cedo e quem vai explicar para a gente com mais detalhes é o nosso técnico de corte, Marcos Laburi. Marquinhos, seja bem-vindo no nosso programa de hoje. Oi, Diego. Pessoal, realmente é um assunto bastante interessante, né? O que o David citou aqui, que uma vez que nós já estamos em meados de julho, a grosso modo, a nível de Brasil, começa a nascer o nosso bezerro do cedo, um produto muito procurado dentro da nossa pecuária de corte. E quais são as vantagens para o produtor lá na propriedade dele, na fazenda, para ter o bezerro do cedo?
Quando a gente fala em bezerro do cedo, normalmente esses são os filhos das nossas melhores matrizes. São as cabeceiras, aquelas que ficaram prenhas no início da estação de monta, seja pela sua qualidade genética, seja pela sua condição corporal e seja pelo próprio manejo da fazenda. Ou seja, aquelas fêmeas que são as mais produtivas, que têm condição de nos dar um bezerro por ano, uma coisa muito importante, né, que a gente busca, elas estão prontas para parir a partir de agora. E por que o produtor precisa ter uma atenção redobrada na vaca, principalmente nas primíparas? Então eu tenho que ter um lugar calmo para que ela possa parir com calma, que ela não se preocupe, tipo cachorro, movimento de gente muito perto, ou seja, eu preciso de um local com condições para ela parir bem e esse bezerro nascer bem. Para que ela aceite o bezerro também, né? Porque como é a primeira cria, ela pode ficar com trauma se foi difícil a aparição dela, se o bezerro perdeu o cheiro também, né? Então são vários fatores que podem influenciar no desempenho da fêmea, né, Marquinhos? Bem colocado, viu? Isso. Ou seja, eu tenho que estar pronto agora no mês de julho, a partir de agora, com um local com passagem adequada para me receber essa fêmea, para que ela tenha boas condições de parir e produzir um bezerro muito bom. E aí entra na parte da alta taxa de desmama, né? O que pode influenciar para que esses números sejam positivos? O que o produtor pode fazer para que tenha essa alta taxa positiva na propriedade? Bom, a primeira parte ele já fez, ele já emprenhou. Você veja aí do número de vacas que você tinha no seu rebanho, quantas delas ficarão prenhas. Ou seja, tem muita gente que fica preocupada com isso. Ah, eu tive tantas prenhas e depois ele vai fazer a conta da desmama dele em cima do que ficou prenha. E, na verdade, o que interessa para ele é saber quantas fêmeas entraram na estação de monta e quantas delas desmamaram o bezerro. Que é o que me interessa, não é só a prenhez. Eu preciso também de desmamar esse bezerro. Tanto que a gente tem que ter esse cuidado, porque, às vezes, no toque, final da estação, eu não dei o toque, talvez a maioria insemina uma vez e depois põe o touro e não dá mais toque. E, às vezes, eu não sei qual o índice de prenhez real que eu tive e, consequentemente, não vou saber qual foi o meu índice real de desmama. No Concept Plus, que a gente teve o workshop recentemente, um dos nossos palestrantes, o Matheus, ele abordou o cuidado do bezerro antes mesmo dele nascer, que é dar uma qualidade boa de gestação para a vaca, igual o senhor falou, ter um pasto bom, um manejo bom, tudo isso influencia na qualidade do bezerro, né, Marquinhos? É claro. Nutrição fetal, né? O professor Matheus foi muito feliz no que ele falou. A gente não atenta para isso. Eu preciso de uma vaca numa boa condição corporal. Primeiro, para ela parir, que é a situação que nós estamos agora. Eu não preciso dela gorda, mas eu preciso dela numa condição boa para ela parir e ter condição de emprenhar outra vez. A segunda, quando ela está no terço médio de gestação, que é do 4º, 5º e o 6º mês, é nesse período que formam as fibras musculares, o tecido adiposo. Ou seja, eu estou falando de qualidade de fibra muscular e de tecido adiposo. Muitas vezes isso faz uma diferença lá na desmama. Nós já tivemos casos de fazendas com o mesmo touro e eu ter um resultado diferente na desmama. De um lote de fêmeas que foi bem cuidado durante o período de gestação e a outra que não foi. Ou seja, eu tive um produto de um bom touro de touro, um bom resultado de touro que eu tinha aqui, de um touro muito positivo, e que eu tive resultado diferente na desmama, simplesmente por causa da deficiência da nutrição fetal. Cuidou da vaca, deu a qualidade boa para ela, ela produz um colostro de qualidade que é uma dor de cabeça para o produtor quando fala de colostragem, né, Marquinhos? Nossa, nós precisamos preocupar. O bezerro tem que mamar nessas primeiras 8 horas. É fundamental que ele tenha o quê? O leite da mãe, onde tem um colostro que dá para ele a imunidade para as deficiências que pode acontecer no local onde ele está. Dá uma resistência para ele nascer e começar a se desenvolver. Colostro, põe atenção nisso aí. Bezerro nasceu, deu a colostragem, você vacinou a vaca alguns meses antes para que ela tenha o colostro fortalecido, com boa energia, com boa qualidade. E aí vem um outro problema também, né, Marquinhos? A cura do umbigo, que tem que estar num pasto muito bom, num piquete de qualidade, né? Realmente, eu tenho que curar. Os primeiros 3 dias, então, são fundamentais. É a hora que eu tenho que nascer o mais rápido possível, curar esse umbigo, passar um iodo, né? Cortar esse umbigo a 2, 3 dedos, selar o umbigo com iodo, cortar abaixo de 2 dedos aquela tripa que sai ali pequenininha, para que ele possa o quê? Fechar
uma fonte de infecção que todo bezerro, quando nasce, tem nela. Ou seja, preciso curar para ele estar pronto lá dentro do piquete de maternidade ainda. O Marquinhos falou de uma coisa bem interessante, que o professor José Eduardo Portela também já abordou esses assuntos, tanto no Concept Plus, aqui no Alta IU, que é sobre o animal, principalmente as novilhas, serem gordas demais ou magras demais. Isso influencia na gestação, né, Marquinhos? É claro, gente. A gente tem que pensar que eu preciso de um animal que tenha condições de ficar prenha. Por que isso aqui? Porque a fêmea está fazendo para ela e vai ter que fazer também para o bezerro que vai estar na barriga dela. Eu não posso ter uma fêmea em condições dela estar magra demais e não ter condições de ficar prenha ou de ficar prenha numa condição indesejável. E aí, nesse momento que você está cuidando da vaca para ela chegar numa próxima gestação, numa próxima estação de monta, você já também tem que ficar atento para escolher o touro ideal para a sua propriedade. Mas não é aquele touro, qualquer touro. É o de acordo com a sua propriedade, né, Marquinhos? Cada propriedade dele tem uma característica. Não existe um touro que seja a solução para todo mundo, mas existem touros que pode ser a solução para o seu rebanho. Ou seja, eu falo muito isso. A fazenda, ela também é responsável por quem vai ser o pai e quem vão ser as mães do bezerro. Porque as fêmeas ficam na fazenda e os pais que serão o touro, serão de touros que virão para uma próxima estação de monta, que ele vai adquirir no mercado ou de dentro do plantel dele, e de touros cujos reprodutores vão adquirir o sêmen na central. Então é importante que a fazenda tenha responsabilidade também. Ela tem que saber quais são as características que são mais importantes para ela, que ela precisa evoluir. Ou seja, eu preciso do planejamento. O que é deficiência? Se eu, enquanto fazenda, dou uma condição nutricional boa para ela, uma condição de manejo bom, e essa bezerrada é fraca, é sinal que a genética que eu estou usando não está correspondendo. Ao contrário, se eu escolho uma genética e essa genética não corresponde e eu não tenho a condição que a fazenda precisa me dar, ou seja, nutrição, água, sal mineral, manejo, equipe, a culpa é de dentro da porteira. Em contrário, se eu estou com tudo preparado, agora é a hora de eu escolher. A minha deficiência foi tipo assim, meu peso da desmama é bom, mas pode ser melhor. As minhas fêmeas duram um pouco no rebanho. As minhas fêmeas não me dão um bezerro bom para desmama, ou seja, eu preciso pensar em características, por exemplo, de crescimento, em características de precocidade, procurar um stay-ability para fêmeas que ficam mais na fazenda. Ou seja, eu preciso escolher agora quem serão os pais da nova geração. E agora nós já estamos também nesse momento, que a partir de agora, aqui na Alta deles, começa a procura de sêmen para aqueles que já têm um planejamento. Então ele já sabe mais ou menos o que ele precisa. Ele só cabe agora consultar um membro da nossa equipe e saber quais os touros que você tem no seu portfólio que pode me atender isso aqui. Eu preciso disso, disso, disso. Não escolha muita coisa, não. Escolhe 3, 4 características, trabalha com elas e usa umas outras só para fazer um filtro para definir. Isso aí, eu desejo uma boa geração de bezerro que está nascendo e uma nova futura geração de bezerro para nascer em 2023. Muito obrigado a todos e bons negócios. Nosso muito obrigado, forte abraço e até mais. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com as cotações desta segunda-feira. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente volta já. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV e chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 6 das 32 praças pesquisadas, todas no sentido, olha só, de morro abaixo. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a lista de derriçadas de hoje em Minas Gerais. No norte do estado, o boi tropeçou e agora vale R$ 266 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Caiu tudo no sul da Bahia. Por lá, o macho não está valendo mais do que R$ 278 e a fêmea do que R$ 268.
Na capital de Mato Grosso, a queda também foi geral. Agora o boi está sendo falado a R$ 279,00 e a vaca a R$ 264,00. No sudoeste do estado, quem escorregou foi só o macho, que está cotado a R$ 279,00. Na parte norte do estado, os preços despencaram. Por lá, o boi não está passando dos R$ 278,00 e a vaca dos R$ 262,00. Concluímos a lista de mudanças desta segunda-feira no sul de Tocantins. Na região, o macho foi cortado para R$ 276,00. E em São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, os preços registraram estabilidade. Nas duas praças, o valor do boi é de R$ 295,50 no prazo de 30 dias. Olha, agora você vai conhecer a história do Danilo. Quando o pai dele morreu, ele teve que deixar a cidade rumo ao campo para continuar o legado aí da família na produção de leite. É o que vamos ver agora em Corumbá de Goiás. Alô! Bora! O comando do Danilo para os animais é o som que marca o início dos trabalhos na propriedade. Bora! Bora! Assim que o sol nasce, o advogado por formação começa mais um dia de produtor rural. Mas essa transição da cidade para o campo não foi planejada. O sonho do meu pai era me ver formado advogado ou um policial. Não era bem o meu sonho, não, era o sonho dele. Mas, né, queria dar gosto para ele. Só que aí a gente entrou na faculdade, aí ele faleceu, eu tive que tomar conta das coisas. Aí, fazer que não o outro. Não foi fácil. E a fazenda também, querendo ou não, era o que a gente começou tudo. Não podia largar e simplesmente esquecer. Quando o Danilo assumiu o lugar do pai, a situação da propriedade era tão difícil que ele quase desistiu do negócio. A gente fez a Deus dará, vamos fazer isso aqui e vamos ver o que dá. E a gente começou a se endividar. O leite não pagava, aí eu assustei. Falei, dessa toada que a gente está indo, a gente vai vender a fazenda e não vai dar conta de continuar. No campo, quando o produtor se vê sem alternativas, é aí que entra a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar, um divisor de águas. Com a parceria do técnico de campo Fausto, a fazenda entrou no caminho certo. A produção de leite dele muito baixa, muito rebanho, não tinha comida. Se a assistência técnica do Senar não tivesse chegado aqui, se a gente não tivesse guiado os caminhos do Danilo, essa fazenda eles tinham vendido essa propriedade. Sempre há uma luz no fim do túnel, né? E a luz no fim do túnel foi o Senar. O rebanho, que chegou a ter 60 animais, diminuiu para 45, sendo 30 vacas em lactação. A seleção genética melhorou o desempenho das 2 ordenhas diárias. Outra mudança foi na alimentação do gado, com o pastejo rotacionado e a produção de silagem. Medidas que reduziram o custo da atividade. A gente começamos a fazer pesagem de leite, identificamos quais eram as vacas mais produtivas, começamos a tratar delas separado, tratar do gado em lotes. A gente trata aqui hoje em 3 lotes, primeiro, segundo e terceiro lote. As vacas recebem o concentrado de acordo com a sua produção. E o leite aumentou, começou a ter mais produção, gerou mais renda. E o produtor foi acreditando nas nossas ações. Um dos grandes trunfos da evolução do Danilo é essa ordenha. A estrutura é nova e a construção, que substituiu a antiga, agora é canalizada e automatizada. Tudo isso ajuda na hora de tirar o leite das vacas, já que, com o apoio do Senar, a produtividade por aqui se multiplicou por 6. Eu produzi, em média, 50 litros de leite por dia. Em média, com um rebanho de 30, 40 vacas. Hoje, minha realidade atual é 30 vacas, eu chego a tirar 320, cheguei a tirar até 400 litros. Mas hoje é 320 litros de leite. Uma renda mensal de R$20 mil, R$24 mil. Hoje eu tiro em mensal que eu não tirava no ano. Danilo também conta com as mãos da esposa.
Profissional de educação física, Yara concilia a vida na cidade com o campo. No período da manhã, trabalho como profissional de educação física e também como personal trainer. E o período mais de tardezinho, onde meu esposo vai tirar o leite, eu dou um suporte para ele, porque é uma rotina muito pesada. Para o casal, fica a alegria de produzir alimento e sustentar a família por meio da atividade rural. No final do mês, a gente tem aquela qualidade do leite, aquela satisfação de trabalhar com os animais, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu hoje não me vejo vivendo fora dessa realidade do agro, porque eu aprendi a fazer isso e eu sou isso. O agro me proporcionou a minha casa, o meu carro, minha estrutura que eu tenho hoje, tudo veio do agro. Que beleza, hein? Olha aí, o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. A gente volta direto de Castro, no Paraná, com um programa especial para você, direto do AgroLeite 2022. Obrigada pela companhia de hoje. Tenha uma ótima noite, boa semana para você e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.